Começando agora o programa da PIBJF, uma igreja semelhante a Jesus. Nas últimas semanas, a nossa temática tem sido a volta de Jesus. Fique atento agora à palavra com o pastor Aloísio Penido, para que ao final você também possa dizer: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Vem, Senhor Jesus. Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. amém. Apocalipse capítulo 22, o versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. João, na ilha de Pátimos, recebe de Deus uma revelação sobre coisas presentes, coisas que já haviam acontecido e coisas que aconteceriam. E quando ele fecha o livro, o Senhor Jesus lhe diz nos versos anteriores: ninguém modifique esta palavra, ninguém acrescente, ninguém retire, nenhuma palavra que foi endereçada a João, na ilha de Pátimos. Palavra esta contida na revelação, no livro de Apocalipse. E nós deduzimos por esta palavra que o fim está próximo. Porque foram palavras de Jesus. Aquele que testifica, João está dizendo. Aquele que me revelou estas coisas. Aquele que me disse o que eu escrevi. Ele mesmo afirma: certamente, João, cedo venho. Cedo venho. O mundo estará desacreditando, correndo para um lado, para o outro, cumprindo-se o que diz Daniel: a ciência se multiplicará. Cumprindo-se o que aconteceu nos dias de Noé, as pessoas estarão celebrando, fazendo festa. Mas João, eis que cedo vem. As pessoas estão achando que está demorando muito. E muitos imaginando que nem vai acontecer. Mas eis que cedo venho. E quando João ouve esta palavra do Senhor, ele diz: ora, vem, Senhor Jesus, vem rápido, Senhor. Vem, Jesus, buscar a tua igreja. Vem, Jesus, buscar o teu povo. Esta sempre foi a oração da igreja do primeiro século e precisa ser a nossa oração. Vem rápido, Jesus. Vem rápido, porque o mundo está perdido. Os homens se perderam de Deus. A ganância tem aumentado. E mesmo num século de tanta iluminação, com o avanço tecnológico, o avanço da ciência, mas está morrendo gente de fome. E eu então fiquei me perguntando ao ler esse texto da palavra do Senhor: foi para isso que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? E a resposta óbvia é: não, não foi para isto. Deus não criou o ser humano para uma vida de miséria, enquanto alguns poucos
desfilam de jatinho, de aviões particulares, fruto de corrupção, fruto de ganância. Como os noticiários têm dado conta, enquanto uma mãe aflita não consegue hospitalizar o filho doente, milhões são desviados da saúde. Não foi para isso. Não foi para isso que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus não criou o ser humano para ser banhado de sangue, metralhado, mortos como animais irracionais. Não foi para isso. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, a palavra do Senhor diz que o povo de Deus estava no cativeiro no Egito, sendo açoitado, sendo morto, injustiçado, lhes faltava tudo, só lhes restava choro, lágrimas, pranto, miséria, dor, mas era o povo de Deus que lá estava. E Deus então, Ele chama Moisés e diz: o clamor do meu povo chegou até a mim, e eu decidi libertar os filhos de Israel do Egito. Tanto sofrimento. E Deus então levanta Moisés. Deus o levanta como o Messias da nação de Israel. Eu quero dizer para você que o mesmo clamor tem chegado a Deus. O mesmo clamor de pessoas dignas, de homens e mulheres de bem, homens e mulheres tementes a Deus que têm sido injustiçados, têm vivido neste mundo uma miséria terrível, por causa da injustiça social, por causa das mazelas que tomam conta da sociedade. E a palavra do Senhor nos diz que da mesma forma que Moisés fez no Egito, o nosso Messias virá para resgatar o seu povo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta, ele diz: o Senhor virá com alarido, Ele virá com muito barulho, Ele virá com voz de arcanjo, Ele virá com a trombeta de Deus, Ele virá com autoridade. Autoridade característica de Deus. Há muita controvérsia sobre a volta de Cristo. E as pessoas às vezes ficam preocupadas com os detalhes da volta de Cristo. E há algumas teorias sobre a volta de Cristo. Eu não me aferro a nenhuma delas. Mas segundo os ensinamentos da Bíblia, Jesus pode a qualquer momento arrebatar a sua igreja, como diz Paulo. Porque na carta escrita aos Tessalonicenses, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, de repente, tudo está acontecendo como sempre aconteceu, e de repente começam a sair correndo do cemitério homens e mulheres ressuscitados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ante a última trombeta, porque é isto que Paulo diz. E então nós, os que ficarmos vivos, porque muitos estarão vivos, ante a vinda do Senhor Jesus, subiremos, diz Paulo. Os mortos ressuscitarão primeiro. Então vocês não precisam chorar por aqueles que já partiram.
Porque os mortos que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E depois nós, os que tivermos vivos, nos ajuntaremos a eles para encontrarmos o Senhor nos ares. A vida continua normalmente. Mas de repente pessoas desaparecem. São arrebatados para algum lugar. E Jesus depois vem com todos os santos, com todos os crentes que já morreram. E muitas pessoas ficam inclusive intrigadas porque no livro de Apocalipse disse: houve silêncio no céu. Por meia hora houve silêncio no céu. Meia hora não quer dizer literalmente meia hora, mas um período de tempo, anos possivelmente. E por que houve silêncio no céu? Porque quando Jesus voltar para estabelecer o juízo final, então todos os santos, com todos os anjos, virão com Jesus Cristo e será inaugurado então o tempo do fim. Um dos grandes erros dos nossos dias é que as pessoas estão esperando que todas as coisas que estão escritas na Bíblia aconteçam simultaneamente, aconteçam de repente. E eu quero dizer para você que muitas coisas já aconteceram. Muitas coisas prescritas na palavra de Deus já aconteceram. E eu sei que o ser humano tem medo desse dia. Alguns têm medo pela incerteza, não sabem para onde vão. Outros têm medo porque não têm convicção do que acontecerá posteriormente a esta vida. Mas a palavra do Senhor é clara quanto a estes detalhes. E eu não sei se já passou na sua mente: se eu pudesse morar nos Estados Unidos. Se eu pudesse morar na França, na Suíça, na Noruega. Eu quero dizer para você que esses países não são nem a sombra do lugar que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado uma terra para você. Deus tem preparado um lugar para você. Deus tem preparado para a sua igreja. Deus tem preparado para nós um lugar que será algo esplendoroso. No livro de Apocalipse, já sabendo que as pessoas correm em busca do metal, do ouro, da prata, de dinheiro. Mas a Bíblia diz que esse lugar que Deus tem preparado, você vai pisar em cima de ouro, querido. Você vai pisar em cima. O que de mais precioso o ser humano tem. A Bíblia diz que as ruas, as praças são todas revestidas de ouro e de ouro fino. É o lugar que Deus tem preparado para você. É o lugar que Deus tem preparado para a sua igreja. A semelhança da nação de Israel, que estava escravizada no Egito. E a Bíblia diz que Deus falou com Moisés: eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Eu vou tirá-los da escravidão, eu vou tirá-los do sofrimento, eu vou tirá-los da dor. Eu quero dizer para você que há uma terra que mana leite e mel aguardando cada um de nós, meu querido. Todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Os sinais estão por todo lado. O ajuntamento da nação de Israel, que foi espalhada pelos 4 cantos da terra. A volta dos judeus para a sua terra. Profecia bíblica já cumprida. Não somente isto,
o surgimento de falsos profetas para todos os lados, um falso profeta, um falso Messias, um falso Cristo. Terremotos terríveis em vários lugares, coisas que já vêm acontecendo, fome, doença, tempestades, inquietação. A Bíblia fala sobre todas essas coisas. E você deve ter visto nesta semana aí, muitos ficaram assustados com a questão do chip que vai ser implantado e já foi assinado até pelo nosso país. Nesta semana, os noticiários deram conta que agora 11 países se uniram para se tornarem a maior fortaleza do mundo, economicamente, em poderio. Todos os sinais têm se cumprido. E parece que muitos estão dormindo, adormecidos, muitos crentes em berço esplendoroso, como se nada tivesse acontecendo, e os pastores estão conclamando em alto e bom som as igrejas a estarem acordadas, alertas, em oração, em busca, procurando salvar o maior número de pessoas possível. Mas muitos estão adormecidos. E em Mateus capítulo 25 diz que 10 virgens, 5 estavam adormecidas, mostrando que parte da igreja vai estar adormecida, despreparada, nas suas mazelas, nos seus pecados, no seu dia a dia normal. Sinais que se mostram cada vez mais. Mas para mim o grande sinal não serão apenas os sinais da natureza, catástrofes, miséria social, governos corruptos. O grande sinal para mim a se cumprir nesses últimos dias, e que muitos querem apenas colocar no primeiro século, mas é a grande profecia do profeta Joel, quando ele diz: e acontecerá nos últimos dias, em que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os últimos dias não se resumiram ao dia de Pentecostes, mas não parou ali, não ficou esquecido, aprisionado ao primeiro século. O profeta Joel está falando também a respeito dos acontecimentos que precederão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias de Jesus começaram no dia de Pentecostes. Não ficou lá, não se resumiu lá, começou lá. A igreja passou por um momento de grandes vitórias, e depois a igreja quase foi apagada, mas a profecia de Joel continua. Acontecerá nos últimos dias em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Como sinal de que Jesus está às portas. E eu quero dizer para você que Jesus te salva do maligno. O sangue de Jesus derramado na cruz te salva do maligno. Mas o Espírito Santo te salva de uma vida fria, morna, indiferente, distante de Deus. O Espírito Santo traz vida para você, que está dormindo. Por isso Paulo diz: desperta tu que dormes.
Levanta-te dentre os mortos. O Espírito Santo vai trazer vida à igreja. O Espírito Santo vai te sacudir. Vai te tirar da indiferença. E Joel diz: os velhos sonharão sonhos. Os mancebos terão visões. Vão ver como João viu. Vão ver como João viu. Os jovens vão ver como João viu. Vão ver a glória do Senhor, porque vão buscá-lo em oração e temor a Deus. A igreja será cheia do seu Espírito. Não está esquecido no passado. Não está preso lá atrás. E se você não sabe, fique sabendo, Deus está trazendo um mover do Espírito em toda a terra. Se você ainda não faz parte disto, acorde, porque o tempo do fim está próximo. E esta é uma das maiores evidências. E como comprovação, há de se cumprir o que está em Mateus capítulo 24, verso 11. Este evangelho do reino há de ser pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Porque crentes cheios do Espírito Santo, crentes como labareda de fogo, sairão pelo mundo afora, como já tem acontecido, para anunciar: Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade. Jesus Cristo está às portas. Porque foi Ele mesmo quem disse: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. E cumprir-se-á as palavras de Jesus quando estava sendo assunto aos céus. Quando todos estavam olhando. E aqueles anjos chegaram e perguntaram: por que vocês estão olhando para o céu? Por que é que vocês estão olhando para o céu? Ah, amado, aqueles anjos disseram: este Jesus, que foi visto por vocês mesmos, sendo assunto aos céus, Ele virá como para o céu, vocês ouviram ir. E o que é que Jesus diz em Atos 1:8? Vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder, porque haverá um mover tão grande do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em todo o mundo, debaixo de pressão, de perseguição, de oposição. Vocês vão dizer: Jesus está vivo e breve Ele voltará. Vocês serão minhas testemunhas. Foi isto que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, todo aquele que é tomado pelo Espírito. Eu quero dizer para você que o vento já está soprando. O vento já está soprando. O vento do Espírito já está soprando. E eu creio que Jesus está batendo as portas. Prepara, ó igreja, para subir. Eu sei que muitos estão apegados a esta vida. Não querem deixá-la por nada. Não é nem a sombra daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Não é nem a sombra. É a igreja de Cristo na face da terra que ainda sustenta este mundo. É a igreja de Cristo espalhada pelos 4 cantos da terra que ainda sustenta este mundo. Eu até gostaria de dizer para você que algum país, algum governo ainda surgirão para trazer dias melhores, mas isso não vai acontecer. A ganância
faz dos homens, mulheres corruptos. Mas é a igreja de Cristo que ainda sustenta este mundo por causa das orações, do clamor a Deus. E por esta razão a Bíblia diz: ainda há um que o detém, há um que detém o maligno, porque senão a destruição seria maior. A desgraça seria maior. Mas ainda há um que o detém, e esse um é o Espírito Santo de Deus, que não está em outro lugar, senão na igreja de Cristo. A igreja é morada do Espírito Santo. Por isso você tem que ser um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo. É inadmissível um crente vazio do Espírito, que vem para a igreja e sai e vai cometer os seus pecados lá fora. Entra e sai do mesmo jeito que entrou. Você vem a este lugar, não para ouvir um pregador, talvez até ferindo os seus ouvidos com um som alto. Mas você vem a este lugar porque aqui o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está sendo adorado. O seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. O mesmo Senhor que subiu é o mesmo Senhor que virá. O mesmo Senhor que subiu é Ele mesmo que diz: João, cele as palavras deste livro. E aquele que testifica estas coisas, aquele que reafirma as coisas que estão escritas neste livro, ele diz: certamente, eu cedo venho. As pessoas estão desatentas. As pessoas estão pensando que vai demorar muito. Mas eis que cedo vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem Jesus buscar a sua igreja, vem Jesus buscar o seu povo. Mas enquanto Jesus não vem, é seu papel, é meu papel, é nosso papel salvar o maior número de pessoas possível. Salvar gente, salvar gente, salvar gente. É a nossa missão. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta tarefa.